Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver função quadrática, mínimos e máximos. Nós já vimos que a função quadrática, ou função do segundo grau, ela é definida assim: f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes reais e o a, aqui, ó, é diferente de zero. Lembre-se também que f de x eu posso substituir por y. Nós já vimos que o vértice é um ponto. Ora, se o vértice é um ponto, a vértice do quê? Porque o gráfico da função quadrática é uma parábola, então ela tem um vértice. Nós já vimos também. Vértice é um ponto, tem que ter o x do vértice e o y do vértice. Eu passei duas formulazinhas. O x do vértice, menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos lembrar também a concavidade de uma parábola. Aqui está a função do segundo grau. Como é que você sabe se a parábola tem a concavidade para cima ou se tem a concavidade para baixo? Basta olhar o valor do A. Se o A for maior do que zero, a concavidade da parábola é para cima. A parábola será assim, ó. Bem grosseiramente, a parábola será assim. Com a concavidade para cima. Repare que esta função, ela vem decrescendo, chega neste ponto, este ponto aqui, que é o vértice. A partir daqui, ela começa a crescer. Ora, se ela vem decrescendo, chega neste ponto, é o valor mínimo do y. Aqui, ó, este valor aqui é o y mínimo, ou é o mínimo da função. Mas espera um pouquinho. Esse valor mínimo de y, mínimo da função, é a mesma coisa que o y do vértice. Agora, vértice é um ponto. Tem aqui o y do vértice e tem aqui, ó, o x do vértice. Quando no exercício o examinador te pedir qual é o valor de x para o qual a função ou o y é mínimo, basta você achar o x do vértice. Agora, se o valor de a for menor do que zero, negativo, a concavidade da parábola é para baixo. A concavidade da parábola é para baixo. Será algo parecido com isso aqui. Repare que nesse caso, a função vem crescendo, chega neste ponto máximo e a partir daqui ela começa a decrescer. Repare que isto aqui, ó, também, como no primeiro caso, é o vértice. Ora, só que vem crescendo, chega aqui, é o ponto máximo da função, o valor máximo da função. Este aqui, então, é o y máximo, ou o valor máximo da função. Mas repare que este ponto é o vértice. Então, se ele te pedir o y máximo ou o valor máximo da função, basta você achar o y do vértice. A mesma coisa aqui, ó, no valor mínimo da função.
tanto o valor máximo da função quanto o valor mínimo da função nada mais é do que o y do vértice. Vértice é um ponto, tem que ter o x aqui também, né? Que é o x do vértice. Se ele te perguntar qual é o valor de x para o qual a função assume o valor máximo, qual é o valor de x para que se obtenha y máximo, basta achar o x do vértice. Exercício 1. Sendo u igual a 2x menos 10 e v igual a 3x mais 21, em que x é uma variável real, obtenha. Item A. O valor de x para o qual o produto u por v é mínimo. Vamos então, a primeira coisa é calcular quem é u por v. Eu vou chamar u vezes v de y. Y é u vezes v. Y é igual, substitua aqui, ó, a função u. 2x menos 10. Vezes v. 3x mais 21. Vamos fazer a distributiva para encontrarmos a função y, ou u vezes v. 2x vezes 3x, 6x quadrado. 2x vezes 21, dá mais vezes mais, 2 vezes 21, 42x. Menos 10 vezes 3x, menos 30x. Menos 10 vezes 21, menos 210. Vamos juntar os termos semelhantes. Y é igual a 6x quadrado, aqui. 42x menos 30x, 12x, aqui, menos 210. Então, esta é a função u vezes v, que eu chamei de y. Repare uma coisa, o a dessa função é 6, função quadrática. Logo, você tem que a é maior que zero. Se a é maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Eu vou fazer aqui um desenho de uma parábola, claro que não representa exatamente essa função, é só para você visualizar a explicação. Repare só, vamos supor que a parábola fosse esta aqui. A concavidade da parábola é para cima, porque o a é 6, é maior do que zero. Repare, essa função vem decrescendo, 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 até chegar neste ponto. Neste ponto, que é o vértice. A partir do vértice, a função passa a ser crescente. Ele quer o valor de x para o qual o produto y, né, u por v, é mínimo. Onde que y é mínimo? Qual é o menor valor do y? Ora, o menor valor do y, que a gente chama de y mínimo, é justamente o y do vértice. Este é o valor mínimo, mas ele não está te perguntando aqui qual é o valor mínimo, ele está perguntando o valor de x para o qual o produto u por v é mínimo. Então ele não quer saber o y, ele quer saber o x. Ora, o x que está ligado com esse y mínimo é esse x aqui, que é justamente o x do vértice. Então, qual é o valor do x para o qual o y, ou a função é mínima? Qual é o valor de x para o qual o y é mínimo? É só encontrar o x do vértice, como eu acabei de relembrar. Vamos, então, calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O x do vértice será menos b, a, b. 12, o b é 12, com esse negativo aqui, com esse menos, menos 12 sobre 2 vezes a. O a é 6. O x que eu estou procurando, que é o x do vértice, ficou assim, menos 12 dividido 2 vezes 6 por 12. O x do vértice é menos 1. Então, qual é o valor de x
para o qual o y é mínimo, é o x do vértice. Então, o valor mínimo, o valor de x para o qual o produto é mínimo é menos 1. Item B, o valor mínimo de U vezes V. Ora, o valor mínimo está aqui, ó. O valor mínimo de U vezes V é o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Nesse caso, basta você calcular delta, o discriminante, b quadrado menos 4ac, substituir ali na fórmula. Ou, vou aproveitar para acrescentar isso aqui. Ou, já que eu tenho o x do vértice, eu tenho que o x do vértice é menos 1. Menos 1. Esse é o x do vértice. Ora, se eu pegar a função que eu encontrei, 6x quadrado mais 12x menos 210. Ora, se eu pegar a função e substituir no x aqui, ó, no valor de x pelo x do vértice, que é menos 1, ora, se eu substituo aqui o x do vértice, eu vou achar o y do vértice, que é justamente o y mínimo, o valor mínimo de U vezes V. Ok, então o y do vértice vai ficar 6 vezes x do vértice, menos 1 ao quadrado, mais 12 vezes x, que é o x do vértice, menos 1, menos 210. O y do vértice, ou y mínimo que ele está perguntando, vai ficar 6 vezes menos 1 ao quadrado é 1. Aqui, mais vezes menos é menos, 12 vezes 1, 12, menos 210. O y do vértice, 6 vezes 1, 6, menos 12, menos 210 dá menos 222, mais 6. O y do vértice, menos 216. Então, o valor mínimo da função, ou o valor mínimo de y, 216 negativo. Exercício 2. Antes de eu ler aqui o enunciado, você deve estar escutando o barulho de chuva, que está chovendo muito. Estou gravando aqui à noite e chovendo demais. O enunciado do exercício é um pouco longo, então eu vou colocar aqui só um resumo e você acompanha a leitura na sua apostila. Diz assim: Enem adaptada. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto cujo custo de fabricação o custo de fabricação de cada X unidades é dado por 3x quadrado mais 232. E o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para obtenção do maior lucro é... Vamos fazer aqui um resumo, então. A empresa vende cosméticos. O custo, chamar o custo de C. O custo é dado pela função 3x quadrado mais 232. E o valor de venda, isso aqui é o custo, aqui é a venda. O valor de venda, vou chamar de V, é dado pela função 180x menos 116. X representa o número de unidades. A pergunta dele é a seguinte:
ele também vendeu 10 unidades. Tudo isso eu estou tirando do enunciado do exercício. Ele quer saber a quantidade máxima. Qual é a quantidade máxima de unidades a serem vendidas. Unidades é o X. De modo que se obtenha um lucro máximo. Ok. A primeira coisa que você tem que saber, né, é que lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo. Lucro será dado pela seguinte função: venda 180x menos 116 menos custo 3x² mais 232. Lucro será 180, vamos tirar aqui dos parênteses, nem precisaria ter colocado, porque aqui é positivo, não vai alterar nada. 180x menos 116. Aqui sim altera, né? Menos 3x² menos 232. A função para se calcular o lucro vai ser, vou colocar já em ordem, menos 3x² mais 180x menos 232 mais 116. Aqui. 8, 4, 3. Menos 348. Esta função é que vai oferecer a você a possibilidade de calcular o lucro vendendo X unidades. Esses X unidades, qualquer quantidade que você queira calcular. Repare que a função lucro é uma função quadrática, é uma função de segundo grau. Repare também que o A é menos 3, o A é negativo. Quando na função quadrática você tem o A negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Eu vou fazer aqui só para facilitar o entendimento. É claro que não é esta a parábola, que eu precisaria achar o vértice, achar as raízes e tal, mas eu vou fazer aqui uma ideia, desenhar aqui uma ideia de como é esta parábola. Ora, se o A é negativo, esta parábola tem a concavidade para baixo, ela seria algo parecido com isto. Não é esta a parábola desta função, ela é deste tipo. Ora, ele quer saber a quantidade máxima de unidade X, ou melhor, a quantidade, exatamente isso, a quantidade máxima de unidade X para que o lucro seja máximo. Ora, onde está representado? Qual dos eixos representa o lucro? Repare que esse L está na posição que a gente conhece como Y, né? Y igual a tal. Então, aqui o Y o eixo Y é o lucro. E o X são as unidades
vendidas. Ele quer saber qual é o número máximo de unidades para que o lucro seja máximo. Ora, vem crescendo, a função vem crescendo, chega aqui. Este valor do y é o y máximo. Ou seja, isto aqui é o lucro máximo, que você conhece como y do vértice. Mas ele não quer saber qual é o lucro máximo, ele quer saber quantas unidades, ele quer saber x. Quantas unidades devem ser vendidas? Qual é o valor máximo de x para que o lucro seja máximo? Ora, ele quer saber, então, este valor do x. Só que este ponto, como é que é mesmo que se chama? Vértice. Logo, isto aqui é o x do vértice. A quantidade x que ele deve vender para que o lucro seja máximo é o x do vértice. Quantidade máxima para que o lucro seja máximo. Como é que é mesmo? X do vértice menos b sobre 2a. Tá bom. B. Vamos olhar a função. Quem é B? 180. Vai ficar com menos aqui, menos 180, sobre 2 vezes A. Quem é o A? 3 negativo. Menos 3. O x do vértice ficará menos 180 dividido, mais vezes menos, menos 2 vezes 3, 6. X do vértice é menos dividido por mais, menos dividido por menos é mais, 180 por 6, 30 unidades. Então, para obter o lucro máximo, ele tem que vender 30 unidades. Repare, se esse x passar de 30, o lucro começa a cair, ó. O lucro passou de 30, 31, olha o lucro diminuindo, 35, olha o lucro diminuindo. Então, o valor máximo de unidades que ele deve vender para obter o lucro máximo é igual a 30 unidades. Exercício 3. Acompanhe aí na apostila a leitura do enunciado. É um pouco longo, eu coloquei somente a figura. Diz assim: considere um triângulo ABC e inscrito nele um retângulo. Então, triângulo ABC, inscrito no triângulo ABC, um retângulo DEFG. A altura do triângulo é 14. Então, a altura do triângulo é 14. E a do retângulo é H minúsculo, Hzinho. A altura do retângulo é H minúsculo. A base do triângulo, que é isso aqui, ó, BC, vale 20. E a base do retângulo, que a base do retângulo é x. Obtenha, item A, H minúsculo, que é a altura do retângulo, em função de x, que é a base do retângulo. Então, a altura em função da largura, ou a altura em função da base, H em função de x, e o domínio desta função. Então, ele quer H em função do x. Ok. Repare que nesta figura aqui, aparecem dois triângulos. Aparece o triângulo ABC e aparece um outro triângulo ADE ou AED. AED. Repare que esses dois triângulos possuem este ângulo em comum, que eu estou chamando de ângulo de um risco. Ora, esta figura está no enunciado, é um retângulo.
Logo, este lado ED é paralelo a FG. Paralelas, este lado AC, uma transversal. Este ângulo e este são chamados de ângulos correspondentes. Um está dentro das paralelas, o outro fora, do mesmo lado da transversal, são ângulos correspondentes. O mesmo raciocínio, este ângulo, que eu vou chamar de 3 riscos, e esse também são congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes. Eu vou usar razão de semelhança. Há um detalhe. Diz que a altura do triângulo ABC é 14. Qual será a altura do triângulo AED? Eu vou representar aqui, ó. Se tudo aqui, a altura do ABC, do triângulo ABC, é 14, e a altura deste retângulo aqui é H, qual será esta altura do triângulo AED? 14 menos H. Agora vamos usar a razão de semelhança. A altura do triângulo pequeno, AED. Qual a altura? 14 menos H. Está para a altura do triângulo grande, que é 14. Comecei pelo triângulo pequeno, hein? Vou pegar este ângulo de um risco. Qual é o lado no triângulo pequeno oposto a este ângulo de um risco? É ED, que vale... É retângulo, não pode esquecer, isso aqui é retângulo, que vale X. 14 menos H está para 14, a altura do triângulo pequeno está para a altura do triângulo grande. Assim como o lado oposto no triângulo pequeno ao ângulo de um risco, X, está oposto ao risco no triângulo grande. É isso aqui, este lado BC, que vale 20. Lembre-se que ele quer H em função do X. Tá bom, vou multiplicar aqui, ó. 20 vezes 14. 280. Menos 20 vezes H. 20H é igual 14 vezes X. Menos 20H, eu vou isolar o H, porque ele quer o H em função do X. Menos 20H igual a 14X, igual a 14X. 280 subtrai menos 280, subtrai 280. Vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, 20H é igual a menos 14X mais 280. H é igual, vou dividir tudo por 20, menos 14x mais 280 dividido por 20. Eu disse ainda há pouco, dividir tudo. Eu posso separar isso aqui, né? Pode ficar assim, ó, menos 14x sobre 20 mais 280 sobre 20. Esta é a função que te oferece H em função do x. Eu posso simplificar isso aqui por 2, dá menos 7x sobre 10. Simplifica 28 por 2, mais 14.
Se for de múltipla escolha, pode estar assim ou na forma simplificada. A segunda pergunta é: qual é o domínio dessa função? Domínio da função. O que é domínio? Os possíveis valores de x. Para você encontrar os possíveis valores de x, vamos voltar aqui à figura. X é a base de um retângulo. Imagine que esse x vai reduzindo. Qual é o primeiro valor que esse x não pode ser? Qual é o valor de x que faz desaparecer o retângulo? Qual? X, 0. O x não pode ser 0. Se o x for 0, você tem uma linha, você não tem mais um retângulo. Então, esse x tem que ser maior que 0. Agora, qual é o lado? Aqui, ó, o x. Vamos aumentando. Qual é o valor que x, maior valor aqui, que o x pode assumir? Qual é o maior valor? O x pode ser 18? Pode. O x pode ser 19? Pode. O x pode ser 20? Não. Por quê? Se o x for 20, você tem essa largura total. Se você tem isso aqui total, deixa de ser um retângulo e passa a ser de novo uma linha. Se o x for 0, passa a ser uma linha vertical. Se o x for igual a 20, passa a ser uma linha horizontal. Então, o x tem que ser menor do que 20. Então, o domínio da função é x que pertence aos reais, tal que x é maior que 0, 0 e menor que 20.